Então, bom dia a todos e todas. Continuando então a nossa parte aí, né, nessa disciplina sobre ecologia de insetos e tratando especificamente das interações entre insetos e plantas. Antes de abordar, pessoal, a parte mais das interações negativas, né, que é a parte da herbivoria, eu queria só fazer uma introdução geral a essas interações, né, como eu falei na nossa primeira aula. Elas variam de interações altamente positivas, como é o caso dos mutualismos, a interações negativas, né, ou antagonísticas, aí, como é o caso da herbivoria e da florivoria, e várias dessas interações elas caem, né, ao longo desse contínuo aí. A gente costuma trabalhar com essas interações, né, usando sinais positivo, negativo e neutro, para tentar, de certa forma, viabilizar, categorizá-las, né, em alguns nomes aí, ou algumas categorias de interações, mas vocês vão ver que elas são altamente dinâmicas, né, e o tempo todo a gente tem essa ideia, né, da coevolução entre esses grupos, das adaptações, tanto da parte dos insetos para explorar esse recurso, mas também das plantas, né? Ou para ofertar o recurso, como é o caso da polinização, ou para defender esse recurso, como é o caso aí da interação da herbivoria, tá? Então a gente vai estar falando de forma geral, né, sobre essas interações positivas e negativas, e depois eu vou dar um foco maior, né, tanto na herbivoria quanto na florivoria. Então, dentre as interações positivas, a gente vai estar conversando nessa disciplina sobre as interações mutualísticas, são aquelas que trazem um benefício mútuo para os grupos envolvidos. A gente tende a tratar essas interações par a par, né? Porque fica mais fácil da gente entender. Então, qual que é o benefício que o inseto, né, tem nessa interação e qual que é o benefício que a planta tem nessa interação. Mas lembrando, gente, que como recurso, né, uma planta hospedeira com flor aqui, muitas vezes, né, ela vai ser aí, né, objeto de procura para diversos outros grupos, né, não necessariamente uma espécie de abelha, tá? Então a gente tende a estudar essas interações par a par, mas a gente sabe, né, que elas estão unidas aí numa rede, né, ou num emaranhado aí de interações com as mais diversas possibilidades, né, tanto para as plantas quanto para quem usa esse recurso. E dentro da polinização, a gente tende a trabalhar muito com as abelhas, né, e com as borboletas, aí são os grupos mais estudados, mas lembrando que a gente tem alguns outros grupos, né, que usam esse recurso também, funcionam como polinizadores, como é o caso dos besouros, né, isso chama cantarofilia. Tem alguns exemplos de formigas, né, que são polinizadoras, elas tendem a ser bem generalistas, mas tem alguns trabalhos mostrando como que alguns sistemas, as flores, né, têm adaptações aí bem específicas para polinização por formigas, né, por moscas e diversos outros grupos aí, né, dentro dos invertebrados, claro. E dentre as interações positivas, né, vocês vão ter algumas aulas aí lidando também com as interações que existem entre formigas e plantas, né? Então várias plantas produzem, né? Aqui é uma espécie de Baccharis, uma asterácea, né? Elas produzem muitas vezes óleos essenciais e alguns outros casos néctar, né? Nos nectares extraflorais. E isso atrai, então, essas formigas que vão, né, patrulhar esse recurso, patrulhar essas plantas hospedeiras e defenderem essas plantas aí contra a herbivoria, né? Então, interação positiva entre as formigas e as plantas. Esses mutualismos de proteção, eles vão ser abordados, né, nessa disciplina aí nas aulas do professor Frederico, ele trabalha bastante com isso, né? Então, são trabalhos, são estudos aí que mostram, né, algumas das particularidades dessas interações. Esses trabalhos são antigos, tá, gente? Bastante conduzidos aqui na região tropical, então um dos primeiros foram os trabalhos do Jansen, né, mostrando aí a interação entre formigas do gênero Pseudomyrmex e as acácias, né, que são plantas, aí são leguminosas, elas possuem esses corpos de Beltian, que são essas estruturas nutritivas aqui, proteicas, que as formigas usam como recurso, né, alimentar. Além disso, algumas possuem nectários extraflorais, como vocês estão vendo aqui, parece uma bacia, um copinho aí, onde o nectário se acumula, né, fora da estrutura floral, e as formigas também usam esse recurso, e além disso elas ofertam casa, né, então tem esses espinhos ocos aqui nas plantas que as formigas colonizam, né, então vocês vão ouvir
falar bastante aí sobre essas interações ou esses mutualismos de proteção. Então as formigas ganham, né, recurso alimentar e casa e em troca elas defendem a planta, né, contra o ataque de insetos herbívoros, outras plantas, né, diminui a competição aí com outras plantas e muitas vezes num raio, né, relativamente grande aí em relação à ocupação dessas espécies hospedeiras. Os mutualismos de proteção, eles ocorrem também entre formigas e outros herbívoros, né, como é o caso de diversos grupos sugadores, como vocês estão vendo aqui, conhecidos aí mais popularmente como pulgões, como cigarrinhas, né? Então essa é uma interação que a gente chama de trofobiose. Vocês vão ver em algumas aulas aí também. Então o que acontece é que esses organismos sugadores, né, eles liberam uma substância que é chamada de honeydew, então uma substância açucarada, né, rica em glicose, vocês podem ver aqui. Então essa formiga coleta, né, esse recurso e em troca ela pastoreia, patrulha, né, ou protege aí esses organismos que estão fornecendo o recurso, né? Então a gente tem um outro cenário aí de interação entre formigas, sugadores e plantas, né, com os mais diversos resultados aí para cada um desses grupos, tá? Então vocês vão estar vendo isso durante essa disciplina também. Na ideia do mutualismo, gente, é claro que não é uma exclusividade dos insetos, a polinização, né, um dos mutualismos mais estudados aí, até por conta, né, desse impacto aí na segurança alimentar, na produção de alimentos, né, que são alimentos de cultura, então gera muito, né, dos recursos econômicos aí. E é claro que isso não é exclusividade, né, das abelhas, não é exclusividade dos morcegos, mas são os grupos que a gente vê mais estudados aí, né? Então muito da polinização que vocês vão ver aí é trabalhado aí com a ideia então da melitofilia, né, que seria essa polinização pelas abelhas, tá? É um dos grupos mais estudados. Então é um grande serviço ecossistêmico, né? Então é um serviço que é prestado aí gratuitamente por essas abelhas, né? Então esse carreamento do pólen aí é ofertado de forma gratuita e tem um impacto, né, positivo enorme aí para essas plantas em termos então da transferência, né, do material genético aí via pólen, tá? Por que que isso é tão importante, né? Porque a gente, como eu falei na primeira aula, a gente tem visto um declínio global de abelhas e isso, né, vai trazer um impacto aí para a produção de alimentos, especialmente frutíferos, né? Então, aproximadamente 30% do que é produzido aí em termos de cultura depende das abelhas, né, em algum grau aí para polinização, tá? Vocês vão ter uma aula sobre isso também. Então, hoje, né, a gente tem vários trabalhos aí tentando entender esse declínio global de polinizadores, não somente abelhas, tá, gente? Então a gente tem as abelhas representadas aqui, mas também as borboletas, né, os morcegos aí. Mas a gente sabe que mais de 3/4, né, das culturas alimentares aí que são produzidas se beneficiam de alguma forma da polinização. E algumas, né, como é o caso das macieiras, diversos grupos aí, eles dependem quase que exclusivamente da polinização por animais, né, especialmente as abelhas. Então a gente vai ter, né, com o declínio desses grupos aí, um impacto negativo direto que pode ser quantificado, né, em termos aí de perdas econômicas na produção das culturas, né? Então, a ideia é tentar entender as razões para esse declínio, mas também propor soluções, né, como está sendo colocado aqui, o aumento, por exemplo, né, da cultura orgânica sem o uso de pesticidas, né, ou pelo menos a redução aí no uso desses pesticidas, como que a gente pode ter algumas técnicas de manejo aí dessas culturas que permitem, por exemplo, a permanência, né, dessas abelhas e, por exemplo, algumas recompensas, né, para esses produtores que têm boas práticas aí na agricultura que mantém, por exemplo, né, esse serviço ecossistêmico aí da polinização. Os últimos números, gente, trabalhos aí desde 2019, têm mostrado que 4 em cada 10 ou das abelhas ou das borboletas, né, estão aí, né, com chance de extinção recente se nada for feito, né? Então a ideia é que a gente tenha algumas estratégias aí, a gente vai conversar sobre isso na aula de conservação, para que a gente possa, né, manter aí essa biodiversidade e manter o fornecimento desse serviço ecossistêmico. Isso é uma preocupação recente, o último relatório do IPBES, né, que é a plataforma internacional aí, tanto para a biodiversidade quanto para os serviços ecossistêmicos, em maio de 2019 eles soltaram um relatório
E tem uma parte específica para polinizadores, polinização e produção de alimentos, que é bastante interessante, né? E eles listam os 10 principais pontos aí do que foi levantado por um time de cientistas mundial e o que é, né, que deve ser feito para que a gente possa garantir a manutenção desse serviço. Então, fiz só um resumo aqui das mensagens principais, gente, desse relatório. Ele saiu em maio de 2019, né, o mais recente que a gente tem aí. Então, a primeira mensagem é que a polinização por animais, especialmente por insetos, aí, né, tem um papel vital para regular esses serviços ecossistêmicos na natureza. Globalmente, aproximadamente 90% das plantas silvestres dependem, né, dessas abelhas aí e desses polinizadores para transferência, né, ou total ou em parte aí para transferência do pólen. Para as plantas de cultura, esse número gira em torno de 70%. Então, mais de 3/4, né, dessas produções alimentares aí, dessas culturas globais, dependem de certa forma da polinização, ou para o aumento da produção, ou para o aumento da qualidade, né, desses produtos aí. Uma vez que essas culturas, né, que dependem dos polinizadores em diversos graus aí, a gente estima, né, que algo em torno de 5 a 8% dessa produção, com valor anual aí, em torno de 235 bilhões a 577 bilhões de dólares, depende, né, ou é atribuída aí a esses polinizadores. Então, os números aí, né, mostram para a gente economicamente a importância desse grupo, né, e dessa interação mutualística aí entre esses insetos e plantas, com destaque, né, importante aí, especial para as abelhas ou para as moscas, né, como está representado aqui. Então, a importância da polinização animal, é claro que varia, né, gente, de cultura para cultura, e varia também de acordo com as economias, mas a gente tem algumas economias dos países em desenvolvimento, como é o caso do café e do cacau, e dos países desenvolvidos, como é o caso das amêndoas aí, que dependem, né, quase que exclusivamente aí dessas abelhas ou desses polinizadores animais, e isso, né, fornece emprego aí, renda para diversas pessoas, né, nessa situação muitas vezes de vulnerabilidade econômica. Essas culturas que dependem, né, das abelhas aí para polinização, elas contribuem para uma dieta saudável, né, para a humanidade, como é o caso da maioria das frutíferas aí, da produção das oleaginosas, né, e para a nutrição, e muitas vezes em países em desenvolvimento, né, onde isso se torna ainda mais importante. A maioria dos polinizadores, gente, eles são silvestres, né, então estima-se aí aproximadamente 20 mil espécies de abelhas, algumas espécies aí, né, de moscas, borboletas, mariposas, besouros aí, que são responsáveis, né, pela polinização, e uma pequena fração somente dessas espécies são aquelas domesticadas, né, como é o caso da abelha melífera e de algumas outras espécies de abelha, né. Então, a proteção integral dessas espécies silvestres e das poucas espécies domesticadas, ela é essencial para que a gente consiga manter esse serviço da polinização. Tanto as espécies que são silvestres, né, quanto essas espécies domesticadas têm um papel global, né, importantíssimo aí na polinização das culturas. É claro que isso vai depender, né, da cultura, da região onde isso é produzida, mas a gente sabe, né, da importância essencial aí desses grupos, e esse declínio, né, tanto em termos de abundância quanto em termos de riqueza de espécies, ele vai, né, levar a prejuízos econômicos enormes aí, trazendo também prejuízos ambientais. Então, além da polinização, né, esses polinizadores, eles trazem consigo aí diversos outros recursos, né, que vão muito além da polinização, como é o caso, por exemplo, da produção, né, de pólen para venda, geleia real aí no caso das abelhas. No caso da canola, né, a produção, que é o que está representado aqui, né, a produção da canola aí, em termos de óleo, também depende, né, claro, da polinização. Construção de diversos materiais, né, como é o caso de fibras. A parte mais recreativa, né, do ecoturismo está toda associada, então, à manutenção desse serviço aí da polinização. Além disso, gente, diversos desses polinizadores, eles
eles têm um aspecto cultural para várias dessas pessoas, né? Representa uma herança cultural, como está representado uma abelha aqui para os incas, né? Para os astecas, para os maias. A gente tem diversos grupos aí que tem, né? Que são sagrados, como é o caso das mariposas aí para algumas culturas, né? As abelhas também, morcegos. Então a gente tem, né? Também essa parte cultural aí associada a esse processo da polinização. Mas o que a gente tem visto é que tanto as espécies silvestres, né, quanto essas espécies domesticadas têm declinado globalmente em função de diversas razões, né, que é o que a gente tem tentado entender. Então, 60% das espécies, incluindo as abelhas, borboletas e as mariposas, já estão em declínio, né, e 54% das colônias de abelhas já foram perdidas desde 1985. Então, a gente tem tentado, cientistas, né, tem tentado entender aí quais que são as razões para esse declínio, incluem, por exemplo, a perda de hábitats, né, por conta do desenvolvimento. Então, a substituição da vegetação natural leva, por exemplo, à perda da possibilidade de nidificação, né, o local adequado para a construção de ninhos de diversas dessas abelhas. A exposição a pesticidas, né, em grandes escalas, aí, é claro, que tem um impacto direto, né, na grande maioria dos insetos, além de algumas doenças, como é o caso de um ácaro, né, que vem sido bastante estudado aí, tem levado a esse declínio global. Então tem vários trabalhos, tá, gente, saindo aí recentemente. Esse aqui é só para mostrar como que a gente tem risco, né, ou perda aí de polinizadores, ou dependência, né, dos polinizadores para diversas culturas aí ao longo das décadas, né, e como que isso tem modificado. E algumas possíveis causas desse declínio global, especialmente das abelhas, já têm sido avaliado, né? Então, mudanças climáticas globais, essas mudanças de temperatura, os regimes de precipitação, uso de pesticidas em culturas que vão, por exemplo, né, quando eles são aplicados nas plantas, eles levam ao impacto direto nas abelhas e indiretos, diminuindo, por exemplo, a qualidade do néctar, né, que é fornecido aí para esses polinizadores. Tem alguns inseticidas que são derivados da nicotina, por exemplo, que tem um efeito direto, né, no sistema sensorial e nervoso aí de diversos desses insetos. E tem um ácaro que está representado aqui, é um ácaro ectoparasita, né, externo, como vocês podem ver em abelhas. Aqui que tem sido bastante avaliado também como uma das causas, né, desse declínio global das abelhas, tá? Então não vou entrar nos detalhes, gente, mas tem vários trabalhos saindo aí, né? Então busquem a informação científica, né? Então os artigos aí publicados, revisados por pares, que têm mostrado aí algumas das causas desses declínios. Então esse aqui, ó, que foi feito há uns anos atrás, né? Acho que esse trabalho aqui é de 2015, ele mostra aí que na verdade é uma combinação de fatores, né, para a apis mellifera aí, que inclui alguns estressantes ambientais, né, a presença aí de pestes e patógenos e mudanças na diversidade genética e vitalidade aí desses grupos, tá? Então levando aí principalmente nessas reduções, como está sendo representado aqui, muitas vezes algo em torno de mais do que 40%, né, de declínio aí nesses grupos, tá? Outra coisa que a gente vai estar falando aqui nessa disciplina, a gente mudando, né, já de assunto aqui, são as interações negativas, tá? Então essa é a parte, né, que me compete aqui nessa disciplina, é o que eu vou estar falando para vocês sobre herbivoria. Então é esse consumo de material vegetal, né, seja pela fase larval de alguns grupos, pelos adultos, e é o que a gente vê, né, aí nas plantas, esse consumo de material vegetal, qual que é o impacto que isso traz e por que que a gente estuda tanto herbivoria, né? Por que que eu quero saber o quanto que os insetos removem aí de tecido vegetal, qual que é o impacto disso aí, tá? Tem vários mecanismos de defesa, tanto nas plantas quanto nos insetos. Como eu falei lá na primeira aula, a gente acredita, né, que existe uma evolução e uma radiação adaptativa conjunta das angiospermas, dessas plantas com flores e dos insetos. Então vocês podem imaginar que tem uma corrida armamentista, gente, toda vez que surge, por exemplo, um mecanismo novo de defesa em plantas, né, muitas vezes a gente tem adaptações desses insetos para usar esse recurso, surge um novo mecanismo de defesa, novas adaptações dos insetos e a coisa continua, tá? Então tem vários mecanismos nos insetos, como é o caso da camuflagem, né? Então lembrando que os insetos usam esse recurso, mas eles precisam estar vivos, né? Eles precisam se defender dos seus próprios predadores.
Então a gente tem predadores que se camuflam, como é o caso dos louva-a-Deus, né, bastante estudado aí para as orquídeas. A gente tem aqui, vocês estão vendo um adulto aí de uma mariposa, né, camuflada aí, se defendendo, por exemplo, de uma ave predadora, né, diversos exemplos aí de mariposas, né, outros grupos aí que estão bastante camuflados, né, e aí conseguem usar esse recurso vegetal aí de forma mais eficiente. Tem vários exemplos de mimetismo entre insetos e artrópodes, né, então isso aqui é um membracídio, um bicho absolutamente indefeso aí, né, que usa um sugador, tá, gente? Mas o fato da carapaça, né, lembrar uma formiga aí, mais agressiva, né, garante uma certa proteção a esse organismo que é pouco móvel, né, eles ficam bastante paradinhos aí nas plantas enquanto eles realizam a alimentação. Tem exemplos, né, de mimetismo entre formigas e aranhas, então aqui uma aranha, aqui uma formiga, entre aranhas e joaninhas, né, que são bons predadores aí, então garantindo aí alguns ciclos, né, de uso mais eficiente do recurso. Tem exemplos de aves, né? Eu adoro esse exemplo aqui, que é uma espécie de ave na Amazônia peruana que mimetiza lagartas que são tóxicas, né? Tanto na coloração quanto na forma que elas se movimentam. Tem um vídeo que circula aí na internet, gente, eu não consegui adicionar aqui na aula, mas depois eu mostro para vocês. Então essa ave, né, na fase aí mais juvenil, mais indefesa, na forma que ela se movimenta, né, a penugem aqui do corpo lembra muito, né, essa lagarta que é tóxica. Então é um exemplo um pouquinho diferente aí, porque normalmente a gente vê, né, os invertebrados mimetizando os vertebrados. Aqui é um exemplo mais oposto, né? Alguns exemplos de mimetismo, então lagartas que lembram, né, aí fezes de aves, e isso já tem alguns trabalhos mostrando o quanto que isso reduz, né, a chance de predação. Vários desses grupos, né, especialmente as lagartas aí, têm a chance de sequestrar toxinas das suas plantas hospedeiras e usar isso no seu benefício, muitas vezes, né, na forma de espinhos, de substâncias urticantes. Esse aqui é a Gelecter, né, um grupo aí que costuma usar bastante desse recurso aí, né, de substâncias urticantes para diminuir a chance de predação. E isso, gente, é para garantir, né, um uso mais eficiente do recurso aí, lembrando que a fase larval, ela tende a ser a fase mais frágil, né, desse grupo aí, é a fase em que eles se alimentam mais até empupar, né, e garantir o desenvolvimento aí das asas, mas é uma fase em que eles estão bastante vulneráveis, né, à predação. Então, vários trabalhos aí mostrando o impacto, né, dos predadores no desenvolvimento, né, e na manutenção aí dessas estratégias de defesa. Então, tem vários grupos, né, esse aqui é o besouro bombardeador, bastante estudado também, que quando ameaçado, né, ele libera em alta velocidade uma substância que queima, né, quem já encostou nesse bicho aí fala o tanto que isso arde, né, então são substâncias que são usadas, né, muitas vezes em seu próprio benefício. Então, eu espero que tenha ficado claro nessa aula rapidinha aqui de introdução a essas interações positivas, né, e negativas, o quão fascinante, né, que é esse grupo e como eles estão envolvidos aí nessas diversas interações, tá? Então, daqui para frente eu vou abordar, né, a interação negativa aí, que é a parte tanto da herbivoria, que é o consumo de material vegetal, quanto a florivoria, né, que seria o consumo direto das flores, tá bom? Obrigada, gente.